Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Bola na Torre. Deste domingo, estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Valmir Rodrigues. Parazão 2025, semifinais definidas. Que coincidência, hein? Paysandu vence Capitão Poço por 2-0 e vai enfrentar o Águia. Remo vence o Santa Rosa por 2-0 e vai enfrentar a Águia. O Bola na Torre já está no ar. Parazão 2025, todos os jogos das quartas de final realizados neste final de semana, de sexta a domingo. Vamos para a tela para a gente conferir os resultados. Na sexta-feira, Paysandu 2, Capitão Poço 0. No sábado, Bragantino 0, Águia 0. O Águia se classificou nas penalidades máximas. No domingo de manhã, Castanhal 3, Tuna 3. E nos pênaltis, 5-4 para a Tuna. E na tarde e noite de hoje, Remo 2, Santa Rosa 0. Agora, as partidas da fase semifinal. Apenas um jogo, né? Na terça-feira, Paysandu e Águia de Marabá, 20 horas no Mangueirão. Nesta terça, depois de amanhã, dia 1º de abril. E na quarta, 20 horas no Mangueirão, dia 2 de abril, o clássico Remo e Tuna. Como nas quartas de final, jogo único, empate no tempo normal, decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Muita gente ficou preocupada porque o Independente entrou com embargo de declaração junto ao STJD, mas isso não impactou no campeonato. O campeonato segue sem problemas e a tendência é que o recurso do Independente não ganhe grande repercussão, porque o recurso foi no próprio STJD e para a relatora do processo que foi julgado. Então, a expectativa é que nada ocorra, mas a gente vai esperar a decisão da Justiça Desportiva. Enquanto isso, a bola rolou e começou na sexta-feira no Mangueirão com mais de 37 mil espectadores. O Paysandu criou, então, a promoção especial, né, com relação às mulheres. Não tivemos venda de ingressos para as mulheres e o Paysandu lotou o Mangueirão e venceu por 2-0. Um gol em cada tempo, primeiro o Marlon na primeira etapa e depois o Rossi nos acréscimos do segundo tempo de cabeça. Belo gol do Rossi, 2-0 para o Paysandu. O Borazzi marcou até o que seria, àquela altura, o segundo gol do Paysandu, mas o Benítez estava adiantado e no VAR foi confirmado o impedimento do atacante bicolor. Foi uma vitória tranquila do Paysandu, a gente pode considerar assim, no início dessa fase quartas de final. Gerson e Valmir, boa noite. Boa noite, Guerreiro, Valmir. Eu acho que foi uma vitória de um time que controlou o jogo, né? O Paysandu controlou, começou melhor. Engraçado, na hora que chegou o gol, foi logo depois de ter sofrido, digamos, o grande susto na partida, né? 3 tentativas da equipe do Léo Pará, né? O Léo Pará arrematando. Não só o Léo, né? Mas o Ju Alagoan, que é um bom jogador, né? Rodrigo. Chegaram ali, ameaçaram. E teve um lance realmente agudo que o Matheus Nogueira fez 2 defesas num lance só, né? E a segunda com os pés. Só que na sequência, no contra-ataque, saiu o gol, né? Passe do Rossi para o Marlon. E depois disso eu entendo que o próprio time do Capitão Poço, que estava um pouco aguerrido, deu uma esfriada. Segundo tempo, eu só acho que o Paysandu descansou demais, né? Cozinhou o galo por muito tempo. Foi fazer o gol no finalzinho. Teve chances antes, teve esse gol do Borazzi aí, anulado por impedimento. E teve o gol no cabeceio do Rossi, cobrança de escanteio, e ele, mais baixinho ali do grupo, fez o gol, né? Cabeceio. Subiu bonito, né? Certeiro, subiu né? Bonito, no canto. Tempo de bola. Cabeceio perfeito. Clássico, né? Sem chance pro goleiro. Agora, o Paysandu, eu só acho que deu muito espaço para a equipe do Capitão Poço, de repente, ameaçar. Chegou algumas vezes, mas não foi mais contundente como tinha sido no primeiro tempo. Por isso eu entendo que o jogo foi controlado. E a gente também tem que compreender o seguinte, o desnível técnico, né, o desnível de forças é muito acentuado, né? É um time de Série B, né, com um projeto de Série B, contra uma equipe modesta que chegou ali, né, estreando no campeonato, né? Estreando, com todas as dificuldades e limitações. Agora, o importante nesta fase eliminatória é ir em frente, né, é passar.
Acho que a atuação, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, a atuação tem algumas coisas que a gente tem que olhar, analisar com mais calma, né? Levando em conta não o campeonato. Eu sempre estou olhando para esses jogos de olho Na Série B, né? na Série B, que eu acho que tem que ser essa a preocupação e esse o foco. Não A só Série sua. B começa daqui a 5 dias. Não só Tá em sua, cima. né? Não só sua, Gerson. Todo mundo. Todo mundo. Boa noite a todos. Agora, eu acho que primeiro falar do público, né? O Paysandu pegou esse limão e fez uma limonada. Dificilmente ele colocaria mais de 20 mil E espectadores. ainda espremeu a né? laranja mecânica. Exatamente. Para um jogo com um time mediano como é o Capitão Poço. Então, inteligente a promoção da gratuidade para as mulheres e quase 40 mil espectadores no Mangueirão, que sequer no futebol é isso, torcedor, né? A galera participando. Olha, esse foi um momento Isso foi uma sequência agudo né, aí do... de ataques. Esse é o gol do Marlon, que eu dizia o seguinte, finalmente ele desembarcou em Belém, né? Apareceu o Marlon, foi destaque uma bela no jogo, partida, né? ganhou o prêmio de destaque. Interessante que foi a assistência do Rossi, né? Nossa, o passe dele belíssimo. O Rossi fez assistência e fez um gol, mas se a gente for olhar o jogo inteiro, ele é o jogador mais cerebral do time, porque não é muito a função dele de armação, mas era ele que estava vindo armar e as melhores jogadas do Paysandu saíram com as armações dele. A função do Marlon, que é tipo um meia atacante, um dínamo nesse ataque, não ficou muito bem desenhada, né? O Paysandu precisa desse ajuste. O Paysandu precisa de um cara, que é esse cara que vai organizar o time do Paysandu, que na sexta-feira se ressentiu muito. Eu gostei muito de um jogador que entrou. Como tem aquela velha história do João Avelino, né? Que jogador você conhece da maneira como ele desembarca no aeroporto e ele agasalha O arriar a das massa, malas. o arriar das malas. O André Lima? O André Lima eu gostei, Bom acho jogador. que, olha, é para anotar. Ele pegou na bola umas 4 vezes, mas é um toque de quem conhece, né? Claro que estou falando, Sim. também conheço lá de Baião. Mas deve ser o titular junto com o Vargas ali na volância, né? Eu acho, mas A priori é o Vilela, né? mas acho que ele sai mais, né? É um jogador que avança mais. Pelo menos nesse jogo ele estava um pouquinho mais adiantado. E o Vilela foi substituído por critério técnico mesmo, não foi cansaço. Por isso que eu acho que uma das vagas aí já é O do André problema Lima. lá que você localizou, acho que a criação é o grande enrosco, né? Nessa forma de atuar do Paysandu. O que o Luizinho Lopes está fazendo é criar uma segunda linha de 4, depois, digamos assim, do 1, que seria o Vilela. Aí ele coloca o Rossi, normalmente pela direita, mas o Rossi muda, vai para a esquerda. Então fica Rossi, Vargas, Marlon por dentro e o Del Valle, não o Borazzi. O Borazzi está voltando tá também voltando, tudo. E eu acho que o Borazzi pode entregar E o mais. Nicolas lá na frente. E o né? Nicolas, Nicolas vai enfiar. 4-1, 4-1. Mas acho que agora tem um centroavante que vai disputar essa posição com o Benítez, Nicolas, que é o né? Benítez. Eu acho que ele se movimentou bem. Na primeira participação ele já faz um lance perigoso, que ele dá uma assistência para o Borazzi chega batendo e faz o gol. Não é aquela. Não, o lance do. Aliás, daqui O a lance pouco a gente dele vai foi ver, um né? Porque a gente chute, vê né? aí Ele dá um chute imagens do também, primeiro dá um tempo. chute que passou. Vamos ver também. Eu gostei, se porque movimentou no muito. segundo tempo teve o lance do Borazzi, né? Do impedimento. Do impedimento do Benítez. O Isso. Borazzi fez o gol. Mas o impedimento foi, na verdade, do Benítez no primeiro passe para ele, né? O Borazzi entrou legal. Aliás, foi um belo gol do Eu Borazzi. queria fazer uma observação. Quando o Paysandu faz o primeiro gol, que é o Marlon, na comemoração, está todo mundo comemorando, e o treinador está conversando com o Quintana. Ele chega, que ele quer dar uma organizada na zaga, porque o Paysandu andou sofrendo um pouco ali pela pouco falta antes do gol tinha Isso, sofrido foi aquele isso. Aí susto. na hora da marcação ele aproveitou aquele intervalo para tentar mandar os recados ali para o Quintana, que estava meio titubeante ali na zaga. Bom, Paysandu vence, vai para a fase semifinal e tem uma maratona de jogos. É importante a gente destacar isso. O Paysandu vai jogar terça-feira pelo Campeonato Paraense e na sexta-feira vai jogar pela Série B, Será o jogo, né? contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense, né? E aí começa a maratona, porque depois tem final da Copa Verde, tem mais Série B, tem mais Final Série do B, Parazão. tem final do Parazão, que eu acho que é só para maio. Também acho. Se o Paysandu passar para a final do Parazão, só em maio, Só em não maio. tem dúvida nenhuma. Se o Remo passar, vai se juntar a isso também, não vai querer jogar logo. Porque tem já compromisso também domingo, né? E eu acho até Não, mas que... o Remo, ele não tem outras Essa- competições intermediárias. Ele não tem essa série de, E o Paysandu tem de Copa do jogos Brasil ainda. O simultâneos, Paysandu né? tem jogos nos meios de semana, em todos os meios de semana, né? Os outros não têm. Em que pese a gente ter aí uma semifinal com o Tuna e Águia, que também estão com o calendário completo, vão ter a Série D, né? Para disputar a partir do dia 12 ou 13 de abril. Tenho até a impressão, Guerreiro, que essa data do dia 9, que chegou aqui para a gente fazer uma das finais do Campeonato Paraense, a FF devolveu para
para a Devolveu CBF, porque porque não não ia vai adiantar adiantar, uma né? Fazer vaga. uma partida e não ter data para outra. Imagina fazer uma final, primeiro jogo de ida da final do dia 9 e o jogo da volta dia 9 de maio. Um mês depois, né? Né? Quebra, né? Quebra Quebra. todo o clima. Então, Você na esquece- verdade, Campeonato que já foi todo quebrado, né? Ainda tem isso. Aí você ainda quebra a final. A não ser que um acordo seja feito em uma partida única. Aí é uma outra história. Vamos mostrar de novo os gols. Eu queria mostrar o lance do Borazzi também. Na verdade, nós só mostramos imagens do primeiro tempo, né? Não sei aí se a gente tem outras imagens do segundo tempo do jogo. Que aí a É o gente gol do tem- Marlon. Esse é o gol do Marlon. Olha o passe do Rossi, olha. Bateu com nojo, né, na bola. Aí o Marlon ajeitou com a cabeça, né? E tocou entre as pernas do goleiro. A bola foi entrando E tinham mansamente. 3 zagueiros na jogada e mais o goleiro. E aí é o gol do Rossi É no uma segundo assistência tempo. esse escanteio Pô, a gente cobrado. não tem as imagens daquele lance mais agudo do segundo tempo do Paysandu, que foi Escanteio o gol. cobrado pelo Giovani. O gol não confirmado e corretamente, no meu entendimento, Sim, anulado ele estava com um a pouco à interferência frente. do VAR. Ele né? estava um pouco à frente. Benítez, né? O Benítez estava à frente. Agora, eu achei muito interessante o arremate do Borazzi, né? Sim. Com o corpo deitado, caído, chutou forte, a bola bate na trave e vai para o gol. Agora, o Paysandu teve o Edilson como titular, o Brian entrou depois, no segundo tempo, né? A dupla de zaga ficou mesmo Quintana de volta e o Martínez, PK do outro lado. E ao longo do jogo, muitas mudanças. Eu estava vendo aqui. Mas não foi o contrário, Guerreiro? O Brian entrou jogando e depois entrou o Edilson? Perdão, desculpa. Sim, O acho que Brian, foi o perdão, contrário. eu confundi. O Brian começou o jogo, perdão. E o Edilson entrou na reta final, foi isso mesmo. Que foi a surpresa. Eu pensei até que ele ia começar com o Edilson. Aí depois o André Lima entrou no lugar do Leandro Vilela, o Giovani no lugar do Marlon, o Borazzi no lugar do Del Valle e o Benítez no lugar do Nicolas. Foram as 5 alterações. O que vocês poderiam destacar desse time do Paysandu? Eu também penso que o Brian Borges é titularíssimo nesse time do Paysandu. E acho que numa situação em que a gente vê muito exposta à carência de criatividade no meio, uma vida inteligente ali, e quando eu falo isso, eu estou falando de dinamismo, de opções que um jogador pode oferecer. O ideal é você ter mais de um que faça isso. Sim. Né? Alguns times têm. Mas aqui, se não tem nenhum, um já seria maravilhoso. E a gente vê que no elenco do Paysandu está faltando isso. Agora, será que não era o caso de descobrir peças? O Brian é um jogador de habilidade, um jogador que sabe... De repente pode ser o meia do time? De repente Porque o poderia. Edilson jogou muito contra o São Raimundo. Isso. Eu acho que o Edilson, ele merece aquele lugar lá do lado. Olha, às vezes o Brian... Aquela função de ala, ela fica muito reforçada com o Edilson. Ele vira quase um atacante, né? Eu não te diria meio, Jefferson, mas eu já vi, tipo assim, de 2/3 do jogo em diante, o Brian ser uma espécie de 4º ou 5º atacante no time do Paysandu. Chegando para concluir, cabeceando na Ele tem pequena bom área. passe, um jogador que sabe. Agora, é uma vantagem o Luizinho ter tantas opções, né? Sim, sim. Sem dúvida. Ele até falou na coletiva sobre isso. Aliás, só para a gente não ficar devendo, tem o lance do gol do Borazzi aí, que a gente vai mostrar agora. Né? A metida de bola para o Benítez e o Borazzi chegou chapando e o VAR confirmou o impedimento do Benítez. Está aí as imagens do impedimento do Benítez, tornando sem efeito o que seria o segundo gol do Paysandu Esporte Aí, Clube, logo na que acabou sequência. saindo nos acréscimos com a cabeçada O do Benítez Rossi, ainda deixou uma outra boa impressão por um arremate de fora da área. que desviou na zaga. Desviou, tinha endereço. né? Tinha endereço. Bate Depois ele forte. fez também uma bela jogada e serviu para o Borazzi. E aí ele tocou, a bola bateu na trave. Não, o Nicolas. Foi para o Nicolas. Nicolas, Foi. aí a bola bateu na Não trave. era o Bateu. Benítez. Não era o Nicolas Benítez. foi Mas antes da trave e depois ele Nicolas deu uma pro tirou do Borazzi. goleiro. Só que a bola bateu na E trave. eu acho que ele já ia sair para comemorar. A bola É, bateu a bola na bateu trave. Ele na bateu trave. com muita consciência ali, né? Muito tranquilo. Agora, eu gostei muito do André Lima. André Lima. Acho que foi muito bem. Tem aquela postura de um jogador que Conhece conhece a posição, aquela né? posição, aquele território ali. Vamos então acompanhar o que disse o Luizinho Lopes no pós-jogo. Parabenizar, para que eu não esqueça, está fresco na minha memória, a presença do torcedor novamente. Né? Realmente a torcida do Paysandu é acima da média.
2 jogos próximos aí, a torcida se fazendo presente e parabenizar o nosso torcedor. No primeiro tempo eu conversei internamente que estava faltando um pouquinho mais daquela capacidade motora fina da gente estar mais convicto para fazer o gol. Senti um pouquinho de displicência e conversei com os atletas com relação a isso. Nós criamos com naturalidade tabelas dos 2 lados, triangulações dos 2 lados, chegamos de cara para o goleiro com facilidade. Às vezes a gente não finalizava, ou não atravessava a bola com precisão, ou não tomava a melhor decisão no último passe. Mesmo assim, fizemos um bonito gol com o Marlon. Mas no segundo tempo, acredito que a gente controlou do início ao final. Eles tiveram um chute na direção do gol, que foi uma falta ali da intermediária. Depois teve 2, 3 bloqueados à frente da área. Então, assim, por mais que nós não conseguimos fazer muitos gols, mas no segundo tempo a gente controlou, ficou com a bola e criamos de maneira natural algumas oportunidades. Poderíamos ter feito mais gols, né? Mas futebol, quando a bola não bate na rede, às vezes traz um pouquinho mais de ansiedade, né? De qualquer forma, nós vencemos o jogo 2-0. Eu acho que não era um jogo para 1-0. Quiçá para 2, né? Poderíamos ter feito mais gols. Aquela oportunidade que eles tiveram também era uma oportunidade que eles poderiam ter feito um gol. Mas, enfim, feliz pela vitória. Feliz pela vitória. A vitória que coloca o Paysandu numa fase semifinal. Aliás, nós vamos ter uma semifinal repetida, né? É a semifinal do Paraense do ano passado. É a mesma semifinal. Com as águias aí, né? Agora, a casa do elenco, de algumas opções que ele tem, ele vai precisar, né, Guerreiro? Um campeonato de 38 rodadas, que é a Série B, e mais as Copas pelo meio, né? Copa do Brasil, Copa Verde, e mais o Campeonato Paraense, que ainda não terminou. Então, ele vai precisar realmente que esse elenco gire e gire com qualidade. Eu queria dizer que, acho que, com o passar do tempo, o Del Valle, não, o Borazzi poderá entregar mais que o Del Valle. Eu acho que, tecnicamente, o Borazzi pode ser um jogador mais fogoso. Olha aí o lance do Nicolas, olha, no segundo tempo. Chuta, a bola bate na trave. Foi incrível. Aí, Borazzi ou Del Valle? Borazzi também eu acho que, bom, na minha régua aqui, o Borazzi seria titular. Em situação normal, né? Acho que, neste momento, ele tem sido sempre deixado, né? Olha a jogada do Benítez. Isso. E a bola para o Borazzi que o zagueiro tirou. Essa é a primeira jogada do Benítez. É a primeira participação dele no jogo. Mas o Borazzi é um jogador que desde o ano passado, né? Ele incomoda. Ele é muito rápido e finaliza bem, né? Um jogador que sabe finalizar. Eu acho que a tendência é que ele evolua e acabe recuperando essa titularidade. Agora, assim, para uma competição como vai ser a Série B, já que a gente está focado na Série B, claro, o Parazão está aí na reta final. O Paysandu está descobrindo várias possibilidades de estratégias, né? E, aliás, isso o Luizinho também falou no pós-jogo. Ele falou exatamente sobre a necessidade de ter um elenco para também deixar, às vezes, de ser protagonista, de ser o proponente do jogo, para ser o time reativo, porque terão jogos na Série B com adversários consistentes. E o Paysandu vai precisar ter essa flexibilidade no elenco. Não, com certeza. Eu acho que ele tem que pensar dessa maneira. Ele precisa pensar nessas alternativas. Jogos que não são exatamente sempre de um jeito só, né? Você vai ter pesos diferentes nos adversários. Mas eu confesso, vou falar disso também, sobre o jogo de hoje do Remo. Confesso que, em relação aos nossos 2 representantes, eu fiquei preocupado com esses 2 jogos. Bom, pela limitação dos adversários, né? E do adversário, no caso do Paysandu, que foi o Capitão Poço. Paysandu vai enfrentar o Águia de Marabá ontem em Bragança. O jogo terminou 0-0 entre Bragantino e Águia, no tempo normal. Né? Temos imagens do jogo de ontem, no Diogão. Mas, nas penalidades máximas, o Águia levou a melhor. Eu acompanhei boa parte do jogo, com a transmissão do Danilo Augusto pela Rádio Clube e, obviamente, vendo também a partida, né? O Bragantino reclamou de um gol que foi marcado impedimento, anulado o gol do Bragantino, e aí, no 0-0, fomos para os pênaltis. O GTA fez 1-0 para o Águia, o Debu igualou, aí o Bruno Limão bateu para fazer 2-1 para o Águia de Marabá. Gilead bateu e igualou de novo, 2-2. Samuel, 3-2 para o Azulão Marabaense. Aí o Jefferson igualou de novo, 3-3. Aí o Luciano faz 4-3 para o Águia. O Ian, zagueiro, cobrou
e chutou para a defesa do Axel Lopes. Foi muito mal, né? Devolveu. E aí o Alan Pires fez o 5º gol do Águia, 5-3 para o Azulão Marabaense. O Águia será o adversário do Paysandu. Águia e Tuna, que estarão na Série D deste ano, estarão também na Série D do ano que vem, se não conseguirem acesso para a Série C, porque vão disputar a Série D deste ano. Todos os jogos agora com VAR, né? Aqui no... Todos os 4 jogos com VAR. E o Azulão surpreendeu o Bragantino, porque naquelas análises prévias o Bragantino era ligeiramente favorito. Ligeiramente. Né? E fez um segundo tempo até pressionando o Águia. Agora, o Águia consegue essa sua classificação. O fato Silvio Criciúma comemorou muito no vestiário. É uma recuperação até dele, né? Sim. Porque é o seguinte, o Bragantino a gente não pode esquecer que terminou a primeira fase igualado com Remo e Paysandu com 17 pontos. De verdade. Ele só ficou em terceiro pelos critérios de desempate, né? Mas a pontuação do Bragantino foi de protagonista. De qualquer forma, foi uma belíssima virada aí do Águia em cima das expectativas, né? Terça-feira, Paysandu e Águia no Mangueirão. Tem favorito? Tem. Continuo dizendo, marchando nessa linha. Para mim, como a gente fica falando que o foco é a Série B, nós estamos falando de 2 times de Série B. Na hora que a gente não considerar esses caras favoritos, né, aí realmente, vamos dizer aquele outro guerreiro, melhor vender limão na feira. Eu já te adianto que é uma grande possibilidade de uma final entre Remo e Paysandu. O Paysandu passando pelo Águia e o Remo passando A surpresa de quase... pela Águia. Águia A Guerreiro. surpresa de quase todo mundo. Sim, então, Paysandu é favorito. Eu terça. cravo uma final entre Remo e Paysandu. Só não sabemos quando essa final, né? Só não sabemos quando. Lembrando que o Bragantino vai jogar pela Copa Grão-Pará na quinta-feira, vai enfrentar o Santa Rosa, né? O outro confronto da Copa Grão-Pará será na quarta de manhã, quinta tarde, Bragantino e Santa Rosa, dia 3, e no dia 2, quarta-feira, às 10 da manhã, Castanhal e Capitão Poço. E os 2 perdedores da fase semifinal do Paraense vão para a fase semifinal da Copa Grão-Pará com os vencedores desta primeira fase da Copa Grão-Pará. É meio complicado, mas acho que deu para entender. Vamos para o pinga-fogo da galera. Alô, Tomazão! É isso, chegou a super novidade que vai revolucionar a sua TV. É a nova Parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos para você e sua família. É isso mesmo, sem mensalidade, e se você quiser mais opções de conteúdo, é só fazer a recarga quando quiser. Não fique fora dessa, garanta já a sua nova Parabólica e leve entretenimento e qualidade para a sua casa. E atenção, hein? Ação nova parabólica em Abaetetuba. Procure o Lucas, empresa LCM Sky. O telefone é o 99240-9546. Muito bem, aqui começando com Antônio Monteiro de Recife, Tuna e Castanhal, campo péssimo, futebol pobre, daqui a pouco a gente vai mostrar. Sou o Papão, mas a defesa é um Deus nos acuda, ele está preocupado. Celso Costa Douteiro, boa noite a todos. Quem terá vida fácil na semifinal, Paysandu ou Remo? Vida fácil, eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que os 2 são favoritos, mas vão ter que jogar um pouquinho, né? Jorge Monteiro da Aclamação, semifinal de jogo único, é a primeira vez que acontece no Parazão, é verdade. Pelo menos nos últimos anos. Ainda bem. Ana Paula do Carmo de Ananindeua, sou do Papão. O jogo com o Capitão Poço foi morno para evitar lesões. Será que é isso mesmo? Thelma Helena do Aurá, sou o Papão. É muito grande o diferencial entre os clubes da capital e do interior? Em tese poderia ser maior essa diferença, né? O Gerson Oliveira, de Curuçambá. Boa noite a todos do Bola da Torre. André Lima e Borazzi. Eles têm que ser titulares, olha aí. Xará concordou. Jorge Silva da Aclamação. Quem foi culpado pela paralisação do campeonato? Eu diria que todo mundo. Vamos colocar esse combo para todos, né? Foi uma obra coletiva. Uma obra coletiva. Lázaro Barbosa de Ananindeua. A pausa no Parazão trouxe melhoras nas partidas das quartas de final? Ainda não ficou claro isso para mim, né? Nas quartas de final eu diria que não. Vamos ver se nas semifinais a coisa melhora. Ícaro Gabriel Barbosa de Ananindeua, sou do Papão. Após essas partidas das quartas de final, já tem como apontar o possível dono da taça? Aí também já quer de... do Parazão, né? Aí é duro, né? Já já a gente volta para falar da vitória do Remo. O Leão venceu o Santa Rosa esta noite no Mangueirão. No Mangueirão, neste domingo,
mais precisamente hoje. O Remo venceu o Santa Rosa por 2-0. Vamos ver os gols da partida, conferindo. Primeiro gol marcado pelo Pedro Rocha. Bela metida do Alvarinho em profundidade para o Janderson. E o cruzamento perfeito para a chapada do Pedro Você não se Rocha, atrapalhou fazendo hoje, facão. Não se atrapalhou com o Janderson e Jaderson? Não, até que eu fui bem com o Foi bem? Janderson e Jaderson. Consegui levar contento, eu diria. Vai dar muito trabalho essa dupla. Daí não é? o gol do Pedro Rocha. E depois, o gol do Dodô. O Dodô construiu a jogada, a bola bateu e voltou para ele. Ele da entrada da área. O Remo fez de umas 3 dedos. 4 ou 5 vezes esse mesmo tipo de jogada, né? E conseguiu fazer 2 gols. Dodô fez então o segundo gol para a equipe do Clube do Remo. A gente poderia dizer que foi uma fotocópia de sexta-feira? Rapaz, impressionante, né? Como eles se imitam, né? Eles seguem sempre a trilha, O né? roteiro é igual, né, Igual. Gerson? Até mesmo os adversários, como você lembrou muito bem aí na chamada do E programa. até as reações do jogo, né? Quando... Vai enfrentar 2 águias, né? 2 águias. Mas acho que o Remo teve... O lado positivo, eu acho que foi uma equipe que explorou bem os lados, e os gols mostram isso, né? Porque as jogadas todas começaram, né? Essa jogada ensaiada de falta aí, né, rapaz? Quase o Caio Vinícius faz o gol. Já é algo, né, que... Novo. Agora, talvez até pelo tempo aí, né, que não foi, digamos, suficiente, talvez não tenha sido suficiente, eu achei um time muito lento em alguns momentos. Assim, umas indecisões típicas de quem não se conhece, né? Também não gostei. É natural, né, Gerson? Também tem isso. Agora, e a marcação, Guerreiro? Que eu continuo achando a marcação do Remo muito deficiente. Frouxa. Os caras custam a chegar, né? Às vezes correm para não chegar. E falando de novo, do mesmo jeito que eu falei do Paysandu, a minha preocupação é a Série B. Minha preocupação é a primeira rodada, né? O Remo pega domingo a Ferroviária lá no interior de São Paulo. O Remo não conseguiu parar o PH hoje o tempo Pois inteiro. é, O PH ganhou jogou todas. solto, Ganhou solto. todas ali do Alvarinho. Né? Houve um lance que quase sai o gol, né, de empate. Que a bola Esse foi o gol do Janderson, também anulado. Olha, Anulado. até isso. Até isso. E também estava impedido. Também estava E impedido. quando estava 1-0 apenas. Que né? coisa, rapaz. É um negócio, né? Rapaz, Eu lembrei do ex-presidente Arthur Torinho, que dizia que Remo e Paysandu são irmãos siameses. realmente, né? E também um não vive sem o outro, né, Guerreiro? Isso é fato, a história mostra. Agora, foi a estreia do Daniel, né? Acho que ele fez mudanças, botou o Alvarinho de repente ali. Eu prefiro o Cadu desde o início. Ali, o Cadu, quer dizer, no lateral direito. lateral direito, o lado direito, né? E o Cadu, quando entrou, ficou numa posição meio estranha, quase um zagueiro. Porque o Alvarinho jogou como lateral. Lateral. Quem subia era o Sávio. Sávio. E o Cadu acabou fazendo mais ou menos a mesma função. Né? Então, agora, o Pedro Rocha, eu acho que fez um bom jogo. Ele ia fazendo um golaço, né, Pedro Rocha? Pedro Rocha fez. Que seria o terceiro. E o Dodô é o problema de sempre, né? Ele tem momentos de sonolência. Aí, de repente, ele acorda. Só e para faz- fazer o comparativo, o gol que o Pedro Rocha ia fazendo e não fez É foi o o gol- chute do Nicolas na Também, trave. Que ele ia fazendo e não fez. Muitas coincidências, né? Incrível. Agora, o time do Remo apresentou Reinaldo como titular na zaga, Caio Vinícius estreando. Caio Vinícius Foi bem o estreando, Caio Vinícius, né? Janderson Foi bem. pela beirada, Dodô centralizado, Dodô era o homem centralizado, era o homem da articulação. Sim. Né? Foi assim que começou o Eu Remo. acho que essa é uma evolução em relação ao que o Rodrigo fazia, que o Dodô jogava um homem de lado no ataque. Verdade. E agora ele está mais centralizado. E ficou claro no jogo de hoje que recai para o lado direito a maioria das jogadas, das ações do Remo. O Remo fez 2 gols por ali. E vamos olhar também que o Caio Vinícius é quem faz o lançamento para o Janderson, naquela assistência lá do primeiro gol. Um lançamento longo que pegou ele bem, bateu a defesa do Santa Rosa. Não, acho que foi o Alvarinho que fez o lançamento. Foi o Alvarinho? Foi o Alvarinho que fez. E o que eu queria dizer é o seguinte, isso foi treinado, o Remo fez algumas jogadas que você vê claramente que aquilo foi treinado. Ensaiado. Então isso já é um avanço, São né? Se pontos você positivos. tem, exatamente. Olha, eu nem errei na lateral direita do Remo, do Paysandu eu fiz o contrário. Aqui não, aqui começou com o Alvarinho e entrou o Cadu. Mas também foi mexido na lateral direita. Foi. Aí as outras mexidas. Alan O Alan Rodrigues no lugar do Sábio, que sentiu. né? Saiu extenuado / Felipe Viseu no lugar do Ítalo. Felipe Viseu, Guti no lugar do Dodô e o Denner no lugar do Caio Vinícius. Foram as 5 mudanças feitas. Né? No caso do Remo,
O Pavani volta a treinar amanhã e o Pedro Castro também volta a treinar amanhã. Agora, muita discussão hoje com relação não só à presença do Alvarinho, de lateral. O Daniel explicou que ele já jogou nessa função no Guarani e ele ficou preocupado com o lado esquerdo e é verdade, o PH é um jogador perigoso. Então ele optou pelo Alvarinho, entendendo que a marcação do Alvarinho seria melhor, mas o Alvarinho tomou logo um cartão amarelo. Mas não funcionou, né? Funcionou não. Esse cartão amarelo que você falou E aí, o Reinaldo? deixou... Para mim, o Lucão é mais zagueiro, o Rafael também. Embora não tenha comprometido o Reinaldo. Não, ele até foi o cara que saiu mais, né? Agora, o Lucão hoje já não foi nem no banco, eu acho que o contrato Agora o Klaus muito bem, né? Muito seguro, o Klaus, né? Agora, o Marcelo Rangel parece que estava entediado, né? Chegou uma hora que ele resolveu botar emoção no jogo. No primeiro tempo, aqueles dribles curtos. Dribles ali, umas fintas, quase. Mas olha, tem hora que você tem que quebrar a bola, não adianta, não tem ninguém. A marcação estava toda encaixada no Remo. Essa história de sair da europeia é preciso ser revista por aqui. Principalmente, não só no Paraense, mas na Série B. Gostaria de perguntar para vocês o seguinte. O Remo já mostrou algo diferente? Já mostrou alguma evolução do Remo de 3 semanas para cá? Eu, sinceramente, acho que apareceram coisas, essas jogadas mais trabalhadas. Muitas coisas mas eu acho que precisa evoluir muito. E, claramente, os jogadores estão se conhecendo mesmo. Nesse novo sistema do Daniel, que também é normal. Não estou dizendo que é estranho. Sim. O Remo fez uma mexida, é natural. Teve aí esse período de 11 dias de treino, mas a galera precisa ser apresentada. Tem situações ali que a gente via que havia indecisão sobre o que passar. E muita gente tocando bolas e o jogador já passou. Uns negócios assim... Umas tomadas de decisões equivocadas, Equivocadas, né? Isso incomodava. E outra, o Remo continua com um problema lá, na hora do último toque, na finalização. Hoje o Ítalo perdeu um gol, né? Ele fez um cabeceio. Ele cabeceou para trás, né? Cabeceou como zagueiro, né? Ele perdeu o tempo da bola, ele passou da bola. E eu acho que são pontos que precisam ser muito trabalhados, porque cada vez mais, não é novidade para ninguém, as chances são mínimas no jogo. Quanto mais você desperdiça... E o Remo teve muitas chances. E o Remo teve chances para fazer um jogo mais tranquilo. Vamos ouvir o Daniel Paulista falando do jogo, estreante, técnico azulino. Estou muito feliz pelo resultado, pela vitória, mas não estou empolgado, né? Eu tô com o pé no chão, que nós temos que trabalhar bastante para superar o que a gente vai ter pela frente. E a gente tem que evoluir, né? Eu, como treinador, sou responsável por isso. Com o tempo, nós temos que mostrar evolução em todos os aspectos. Então, acho que a palavra mais certa é consciência, né? E consciência é uma coisa que eu tenho e sempre tive. Então, acho que isso é muito importante na função que eu exerço. Com relação ao esquema, hoje nós tentamos 2 linhas de 4, com o Dodô tendo um pouco mais de liberdade, se aproximando mais do Ítalo, que foi o nosso centroavante, né? Então, em determinados momentos eu acho que funcionou. Eu acho que o Caio, ficando mais por trás, deu liberdade ao Jadson também de aparecer mais para o jogo e criar mais alternativas, principalmente pelo lado direito. Mas, como eu disse, são situações que vão ser melhor trabalhadas, né? Hoje, por ter o Ivan como lateral direito, a gente acabou segurando mais ele e deu mais liberdade ao Sávio. O Sávio apareceu mais no campo ofensivo, né? O próprio Pedro Rocha também vindo um pouquinho mais para dentro, se aproximando do Ítalo. São situações que nós, com o tempo, vamos corrigindo, mas vamos procurar. A ideia é mais ou menos essa. Agora, não é uma ideia que está engessada, né? De acordo com a necessidade, de acordo com o adversário, de acordo com as peças, né? No próximo jogo, talvez não seja a mesma equipe que atuou hoje. Talvez pelo desgaste, né? De ter trabalhado bem esses dias lá e uma carga pesada de treinamentos, talvez a gente opte por um ou outro atleta que está ali precisando também jogar para ganhar um ritmo melhor e a gente possa fazer. Então, vamos com calma, pensando jogo a jogo na evolução da equipe. O que a gente viu no tabuleiro foi o Remo variando, mas jogando muito no 4-1-4-1, porque ficava o Caio Vinícius e o Jaderson, ele subia, formava essa segunda linha de 4, como o Daniel falou. E agora, claro, ele está implementando um modelo de jogo e a gente também tem que compreender esse início de trabalho, né? Guerreiro, se o referencial for o Campeonato Paraense, vai, mas claro que eles ficaram lá uma semana em Barcarena, 12 mais? dias. 13? 12 dias. 12 dias.
Não acredito que ele estava olhando só para o Campeonato Paraense. Claro que eles estão olhando os adversários da Série B. Com certeza. E como disse o Gerson, ainda precisa melhorar para enfrentar os adversários de grande quilate. Hoje, o maior problema no Mangueirão foi a entrada do torcedor. Nós temos imagens no momento em que houve a liberação dos portões, vamos dizer assim, um arrombamento. Talvez seja uma expressão forte demais, mas foi isso que aconteceu. Liberou geral para o torcedor que estava impedido de entrar para ver o jogo. Tinham filas imensas do lado externo do Mangueirão, um público de 11 mil espectadores, entre pagantes Absurdo, e não né? pagantes. Olha a revolta do torcedor. O torcedor... O problema é que isso é repetitivo, né? Mas só nos jogos do Remo. Pois é, esse é que é o problema. Não conseguem acertar isso. Nós falamos dos 37 mil torcedores no jogo do Paysandu e não houve nenhum problema. E o jogo do Paysandu teve gratuidade, que é mais complicado, né? É. A gratuidade tem que justificar. Tal. Eu entendo que tem algo a ver aí com treinamento de equipe, né? Não funcionou. O fato é que não funcionou. Quando o time vai mal, você troca o técnico, você troca jogador. E quando não dá certo a equipe lá das Catragas, tem que trocar, né? O Remo publicou uma nota oficial, né, falando sobre os acontecimentos e dizendo que, inclusive, registrou queixa. Porque isso precisa ser apurado. Tem coisas aí que precisam ser esclarecidas. E aí eu digo, não adianta para o Clube do Remo apenas publicar esta nota. Tem que ir fundo, investigar e saber o que é que está acontecendo. Para acabar com isso, né? O torcedor merece respeito. Lógico. Merece E muito daqui a pouco respeito. começa uma competição que vai ter um olhar, uma visibilidade nacional. Sim, sem E aí dúvida. é mais preocupante Mais ainda. preocupante ainda. Bom, o Remo vai enfrentar a Tuna num jogo eletrizante hoje de manhã em Castanhal. Tuna e Castanhal, Castanhal e Tuna empataram em 3-3 no tempo normal. E aí fomos para os pênaltis. Primeiros gols do jogo jogado. Vamos lá. Começando com o Édigo cobrando o pênalti, fazendo 1-0 para a Tuna Luz brasileira. Imagens aí da Xarel TV, um abraço para o Júnior, para toda a equipe da Xarel. Aí, o pênalti também, olha, esse jogo teve 4 pênaltis no tempo normal, hein? 4 penalidades. Aí o Paulo Rangel cobra, desloca o goleiro e faz 1-1. Aí, virada do Castanhal no segundo tempo. Gol do Gabriel Vidal, ele sai arrancando e da entrada da área chuta, o Lucão tenta a defesa, bate e ela entra, ainda tira lá de dentro. 2-1. Aí a revirada da Tuna. Pênalti cometido no Ronald. O Édigo tinha saído, foi o Diago Bagagem para a cobrança e fez 2-2 para a Tuna. Não demorou 2 minutos, saída de bola errada da equipe do Castanhal e o toque feito para o Thiago Bagagem, né? O passe foi do Gabriel Furtado. 3-2 para a Tuna. Aí, tivemos o pênalti, cabeçada para a linha de fundo. O árbitro vai no VAR porque houve um pênalti lá, um agarra-agarra na área. No VAR, confirmado o pênalti, Paulo Rangel cobrou 3-3. No jogo, 4 penalidades, todas 4 convertidas. 3-3. Aí fomos para os tiros livres da marca do pênalti. Vou até pegar minha relação aqui, porque agora vai esquentar. Vamos lá. Começando com o Anderson Feijão, né? Anderson Feijão fez 1-0 para a Tuna. Aí o Dieguinho bateu por sobre a meta. Aí o Gabriel Furtado, ele cobrou ali no travessão. Ele tentou dar aquela... Alá Louco Abreu. Alá Louco Abreu, acertou no travessão. Aí o Castanhal empatou com o Andrezinho. Tuna 2-1 com o George. Não vamos perder a conta, hein? Castanhal 2-2 com o Ronald. Agora quem vem lá? É o Cauê. Cauê faz 3-2 para a Tuna. Aí o Alan Maia, olha a cobrança do Alan Maia, olha. Olha a cobrança do Alan Maia, olha. Que isso, rapaz? 3-3. Aí o Michel Potiguar chutou e o Xandão defendeu. Perdeu a Tuna. Também ele recuou, né? 3-3. Aí o Paulo Rangel teve a chance de liquidar a fatura, mas o Lucão defendeu. Aí fomos para as alternadas. Dedé, 4-3 para a Tuna. Aí o Matheus Rubens, 4-4. 5-4 para a Tuna, Bruno Miranda.
E aí o Everson Bilal perdeu. Bilal. Bilal perdeu. Já com chuva, né? Já com chuva, o Lucão defendeu 5-4 para a Tuna classificada, a Águia Guerreira, comemorou muito. O Inácio Neto festejou bastante o técnico Cruz Maltino. E aí, Remo e Tuna, é clássico. É clássico. É clássico. Mas o Remo é favorito? Eu acho que é um pouquinho menos favorito do que o Paysandu diante do Águia, minha avaliação, por esse aspecto da tradição, né? Do clássico, das camisas. E dizem que a Tuna cresce muito, né? E tem essa tradição também de uma Tuna mais rebarbada diante do Remo, né? É fato isso. Nos últimos anos, pelo menos, É histórico. este século, né? E é um clássico, é fato. Agora, se a gente for olhar em termos de retrospecto de jogos, né, entre eles, o último o Remo meteu 3-0, né? Exatamente. Agora, é um outro contexto, né? Vale vaga numa final. Então, eu entendo que é um pouco mais difícil, um pouco mais espinhosa a As missão. duas semifinais valem vaga na final do campeonato E na Copa do Brasil, do ano que vem. Vale muito, né? Vamos para o pinga-fogo da galera, Tomazão. É isso, chegou a super novidade que vai revolucionar a sua TV. É a nova Parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos para você e sua família. É isso mesmo, sem mensalidade, e se você quiser mais opções de conteúdo, é só fazer a recarga quando quiser. Não fique fora dessa, garanta já a sua nova Parabólica e leve entretenimento e qualidade para a sua casa. E atenção, hein? Ação nova parabólica em Abaetetuba. Procure o Lucas, empresa LCM Sky. O telefone é o 99240-9546. O José Maria Campos do Marco diz que para uma decisão errada, refletida e corrigida. Me refiro à atitude da direção do Remo quando tentou majorar o valor dos ingressos já adquiridos. Seria um ato irresponsável. Francisco Campos da Pratinha. Será que o Alvarinho é jogador de empresário? Está sendo muito criticado o Alvarinho. José Silva da Sacramenta. Com a entrada do Cadu, o Leão melhorou muito. Ednei Borges do Tele. É só constatação, não tem nenhuma interrogação aqui. Sempre é bom ganhar, mas o clube do Remo precisa melhorar muito, principalmente para a Série B. Olha aí. Diogo Andrade da Marambaia. Mais uma vez um transtorno para entrar no jogo do Remo. Caiu o sistema das catracas e muita confusão. Lamentável, já falamos sobre isso. Mário Nazareno de Benevides, o futebol que o Remo vem apresentando esses anos nas competições e hoje contra o Santa Rosa, não dá para lutar por acesso não na Série A, como estão pensando Olha, aí. o que a gente percebeu é o seguinte, o Remo ganhou o jogo, mas a torcida criticou demais, né? Todo o time. Todo o tempo. José Luiz Fonseca da Cremação, o Jaderson, ficar de primeiro volante, protegendo a zaga, saindo de trás com a velocidade, ligando o meia que o Remo não tem. Com essa formação, o Remo não ficaria mais compacto. Ele quer o Jaderson um pouco mais atrás ali, dobrando a marcação. Como ele gosta de jogar. Ronaldo Gemac, da Guanabara. Quais dos 4 semifinalistas irão para a final do Parazão? Pronto, essa aí é uma pergunta. Eu aposto naquilo, na tradição mesmo. E dentro do critério que eu estabeleci desde o início. Para mim, são times de Série B que têm a obrigação de disputar o título estadual. Repar na final também? Eu acho sim, pelo investimento, por tudo, né, que a gente sabe, repar para mim. Já já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Agenda do futebol paraense para esta semana. Semifinais do Parazão, terça-feira, Mangueirão à noite, Paysandu e Águia. Quarta-feira, Mangueirão à noite, Remo e Tuna. Quarta de manhã, Copa Grão-Pará agora. Quarta de manhã, teremos o confronto entre Castanhal e Capitão Poço. Quinta à tarde, Bragantino e Santa Rosa. Aí, Série B, sexta à noite, 21 horas, Mangueirão, Paysandu e Atlético Paranaense. Domingo, 19 horas, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, Remo e Ferroviária. Vamos rever aqui os gols da dupla Repar, né? Os 2-0 de sexta, os 2-0 de hoje. O primeiro gol do Marlon para o Paysandu, em cima do Capitão Poço. Está aí o Marlon fazendo o gol do Papão no primeiro tempo. E no segundo tempo, o gol do Rossi de cabeça
para fazer Paysandu 2, Capitão Poço 0. Belo gol do Rossi de cabeça. Outra vez, a subida bonita no tempo perfeito para testar e fazer 2-0. Hoje, os gols do Remo. Primeiro, no primeiro tempo, da mesma forma que o Paysandu fez um em cada tempo, o Remo fez um em cada É tempo. o Alvarinho mesmo que lança aí. É, Janderson cruzando e o Pedro Rocha chapando. 1-0 Leão. Chegou bonito o Pedro Rocha, hein? Saindo da esquerda para o meio. E no segundo tempo, o gol do Dodô. Ele abre bola, ao desvio, volta para ele e ele de 3 dedos manda para o fundo do barbante. 2-0 para o Remo. Atenção, atenção, contemplados de hoje, hein? Primeiro kit do troféu Camisa 13. Vamos abrir a tela para mostrar o kit do troféu Camisa 13. Vai para George Silva, da Cremação. Agora o kit Nova Parabólica. Na tela também o kit Nova Parabólica para Thelma Helena do Carmo, do Aurá. E a chuteira, essa chuteira que está no expositor aqui, que é de Futebol Society, hein? Chuteira de Ávolo, vai para Diogo Andrade, da Marambaia. Obrigado, Valmir. Obrigado, Gerson. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal.